Olá pessoal, vamos falar hoje sobre afirmações que são verdadeiras por vacuidade e vamos falar sobre tabela verdade. Afirmações que são verdadeiras por vacuidade, essa palavra vacuidade, ela vem da palavra vácuo. Significa que por falta de algo que negue a afirmação, ela vai ser considerada verdadeira. Eu vou explicar com mais detalhes adiante. E a tabela verdade é um instrumento que vai nos ajudar a trabalhar com a parte de lógica, matemática bem mais aprofundada. Tabela verdade a gente vai utilizar principalmente para resultados dentro da álgebra booleana. É isso que nós vamos trabalhar também na aula de hoje. É uma álgebra trabalhada em cima de sentenças matemáticas, onde a gente vai usar como valores para nossas variáveis apenas verdadeiro ou então falso. E as nossas variáveis elas vão estar representando sentenças matemáticas, certo? Então, muita atenção com relação a esse conteúdo. Lembrando que eu não estou gravando em um estúdio profissional, estou gravando da minha casa. Lembrando também que é sala de uso exclusivo dos alunos do professor Hugo Vitor. Não compartilhem com nenhum outro aluno, mesmo que seja do IF. Por favor. Tudo bem? Façam os exemplos, façam as atividades para a frequência de vocês e boa aula! Vamos começar a aula de hoje falando sobre um termo que aparece muito nas conversas entre matemáticos, que são afirmações verdadeiras por vacuidade. Então, tem uma das palavrinhas que aparece bastante, é essa palavrinha aqui, vacuidade. O que é que significa essa palavra vacuidade? Uma afirmação ela vai ser verdadeira por vacuidade se ela for uma sentença do tipo se A, então B, onde esse A aqui é uma situação impossível. Ou seja, a gente viu na aula passada que sentenças do tipo se A, então B, elas só vão ser falsas se o A for verdadeiro e o B for falso. Guarda isso, guarda essa informação. Sentenças do tipo se A, então B, elas só vão ser todas falsas se é a sentença toda falsa, né? Se a sentençazinha que tem no A for verdadeira e na B for falsa. Se a sentença que tiver em A, ela for falsa, ou então uma situação impossível de acontecer, a sentença toda não vai ser falsa. Como a gente vai ter apenas uma das duas situações, ou é falsa ou é verdadeira, então se não vai ser falsa, vai ser verdadeira. Então a gente aceita essas afirmações como verdadeiras por vacuidade. É tipo assim, não tem ninguém que negue que aquilo ali realmente aconteça. Um exemplo que eu trouxe aqui bem ilustrativo é o seguinte. Seja n um número inteiro e esse n maior do que 2. Eu estou pegando um n maior do que 2, certo? Se esse n é primo e esse n for par, então n é divisível por 2020. Você consegue encontrar para mim algum número n inteiro que satisfaça essas condições? Eu quero n inteiro, eu quero n maior do que 2, eu quero n primo e par. Tem algum n primo, tem algum número primo par maior do que 2? Não vai ter. Então, como é que eu posso falar que esse cara vai ser ou não divisível por 2020 se esse n não existe? Na verdade, a gente assume que todos os n's que satisfazem essas condições vão ser divisíveis por 2020 simplesmente pelo fato de não existir nenhum n que não seja. Entende a ideia? Então, todo n par, vou escrever isso, eu vou escrever o que eu falei para não gerar confusão. Todo, olha quais são as condições. N maior do que 2, primo e par será divisível por 2, divisível por 2020, divisível por 2020, simplesmente pelo fato Espera aí que eu errei aqui. De não existir
tal N, de não existir, na verdade, não existir um N que não seja, né, que não satisfaça as condições. Então, simplesmente pelo fato de não existir, deixa eu pensar aqui direitinho como é que vai ficar a escrita. Pronto. Simplesmente pelo fato de não existir nenhum número n maior do que 2, que seja primo e par e que não seja divisível por 2020, então eu posso afirmar que todo número n maior que 2, primo e par, ele vai ser divisível por 2020 por vacuidade. O que é vacuidade? Porque não tem ninguém que seja o contrário. Então não tem ninguém que satisfaça, também não tem ninguém que não satisfaça. Mas é condição da estrutura de uma sentença do tipo se, então, ela somente ser considerada falsa se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Então, como a gente não consegue construir a situação, a gente não vai poder afirmar que a sentença será falsa, a sentença do se, então. Ela vai ser uma afirmação verdadeira por vacuidade. Então, essa afirmação verdadeira por vacuidade, ela aparece em muitos outros casos para a gente. Esse aqui é um caso trivial, eu coloquei mesmo só para a gente ter uma noção de como é que ele funcionaria, mas tem exemplos bem mais úteis de sentenças verdadeiras por vacuidade. Uma das sentenças úteis, que não vimos ainda o assunto, mas vamos comentar um pouco, eu acho que dá para a gente falar já agora, porque vocês estão fazendo a disciplina que envolve o conteúdo de conjuntos, é o seguinte, deixa eu colocar aqui outra página. Vocês já devem ter visto que o conjunto vazio é subconjunto de todos os conjuntos. Isso aqui você sabe que é verdadeiro, mas por que é verdadeiro? Será que essa afirmação realmente é verdadeira? Essa afirmação ela vai ser verdadeira por vacuidade. Primeiro, como eu faço para passar essa afirmação para uma sentença do tipo se, então? A gente sabe fazer isso? Não se esqueça que a gente já viu isso, que alguns teoremas, algumas afirmações, algumas proposições matemáticas são enunciadas de uma forma e elas podem ser passadas para a forma do tipo se, então. Como é que a gente passaria para a forma do se, então, essa afirmação? A dica aqui seria utilizar variáveis. No caso, como a gente está falando de conjuntos, a gente costuma utilizar letras maiúsculas para representar conjuntos. Então, na forma se, então, temos se A é conjunto, então conjunto vazio está contido no conjunto A. Pronto, nós passamos aquela afirmação agora para a forma do tipo se, então. E aí, como é que a gente pode garantir com certeza que essa afirmação ela é verdadeira? Olha, eu quero saber uma situação em que a primeira parte seja verdadeira e isso aqui seja falso. Eu não vou entrar no formalismo porque a gente vai realmente precisar da simbologia de conjuntos aqui. E repare que mesmo nessa situação aqui, esta primeira não é uma sentença impossível e ainda assim é uma afirmação verdadeira por vacuidade. Porque para eu poder afirmar que o vazio está contido num conjunto A, eu tenho que mostrar que cada elemento do conjunto vazio também é elemento do conjunto A.
você pode ir pela ideia da vacuidade, do caso de que não existe nenhum elemento vazio que não seja do conjunto A. Ora, o vazio não tem elementos nenhum. É bem filosófico mesmo essa questão, que a gente vai ter mais ferramentas quando a gente começar a ver a parte de conjuntos. Eu sei que vocês já devem estar estudando em outra disciplina, mas eu vou deixar para ver isso aqui quando eu falar com vocês sobre a linguagem de conjuntos, certo? Mas aqui é um exemplo que mesmo a sentença da hipótese, ela sendo algo assim, sem ser impossível, né? Se A é um conjunto, então o vazio está contido no conjunto A, ainda assim, essa afirmação é uma afirmação verdadeira por vacuidade. Você não consegue encontrar um elemento do vazio que não seja um elemento do conjunto A. Se você conseguir me mostrar um elemento do vazio que não seja elemento do conjunto A, então essa afirmação é falsa. Mas você não consegue encontrar. Ela vai ser verdadeira por vacuidade. O vazio é um vácuo, não tem elemento que não ataque essa propriedade. Então ela vai ser aceita como verdadeira. Certo? A ideia é praticamente essa. Para uma demonstração mais formal, eu preciso ainda avançar um pouquinho no nosso conteúdo. Me lembrem, por favor, de mostrar essa afirmação para vocês lá na frente. Qualquer dúvida, a gente se encontra lá no nosso encontro do MITS, tudo bem? Agora vamos falar um pouquinho sobre a álgebra de Boole, ou a álgebra booleana. A gente já estudou álgebra lá no nível de ensino fundamental, ensino médio, onde variáveis ficam em lugares de números que a gente não conhece. Só que a álgebra de Boole ela não está substituindo variáveis numéricas. As variáveis da álgebra de Boole são sentenças matemáticas. Então a gente fez um pouquinho disso ao decorrer da última aula, onde eu representava sentenças por letras maiúsculas. E eu fazia composição de sentenças usando os conectivos e os condicionais e bicondicional. Na verdade, ali já era uma prévia do que, na verdade, seria uma álgebra de Boole. Então, as sentenças matemáticas para a gente, elas vão ser as nossas variáveis, certo? E o valor que essas variáveis podem assumir vai ser apenas ou verdadeiro ou vai ser falso. Apenas um desses dois, não podendo ter nenhum outro valor. Esses dois valores são chamados de valores lógicos, certo? Na computação, a gente também pode trabalhar com a álgebra de Boole, atribuindo ao valor verdadeiro o número 1 e ao valor falso o número 0. Já que o nosso escopo aqui não é a parte de computação, eu vou deixar para falar de 1 e 0 só no finalzinho desse vídeo, bem rapidinho, mas se alguém tiver algum interesse pode perguntar lá no nosso encontro do MITS, certo? Para a gente aqui, as nossas variáveis vão ser sentenças matemáticas, então o nosso x e o nosso y que forem aparecendo estão no lugar de algumas sentenças, certo? E essas variáveis só podem receber valores ou verdadeiro ou falso. Apenas um desses dois, não tendo uma terceira situação. As operações que vão existir na álgebra de Boole, na álgebra booleana, são um pouco diferentes das operações que a gente vê na álgebra convencional. Lá na álgebra convencional a gente estudou adição, subtração, multiplicação e divisão. Aqui na álgebra de Boole nós vamos ter a conjunção, a disjunção, o condicional e o bicondicional. Tem outras, mas essas quatro são as que mais vão aparecer. Na verdade, nós já vimos exatamente essas quatro operações lógicas aqui. A conjunção seria o que nós aprendemos como i. A disjunção é o que nós aprendemos como ou. O condicional é o nosso implica e o bicondicional foi o que nós estudamos como sendo se, somente se. Então, essas são as quatro operações lógicas que nós já tivemos um contato com elas, mas agora nós vamos trabalhar essas operações de uma outra forma. Como que nós vamos trabalhar com essas operações? Usando a tabela verdade. A tabela verdade é uma ferramenta da álgebra booleana que vai fazer com que a gente avalie sentenças matemáticas. Então, é com a tabela verdade que a gente pode ver, na verdade, todas as possibilidades para as sentenças sendo verdadeiras ou falsas. Vamos ver como é que funcionam essas tabelas verdades por meio das definições das operações que nós já aprendemos, certo? Vamos lá. Antes de qualquer um
daquelas operações, vamos falar um pouquinho sobre a negação de uma sentença, certo? Como é que a gente pode representar? Lembrem que as nossas sentenças elas são representadas agora pelas nossas variáveis. No caso aqui eu estou pegando x, y, as variáveis tradicionais da matemática, certo? Numa tabela verdade, se eu tiver uma única variável, no caso aqui eu estou pegando com a variável x, ela tem quais possíveis valores verdades? Ela pode ser verdadeira, ela também pode ser falsa. Então é uma tabela verdade simples para uma única variável, e eu quero construir uma tabela verdade para a negação dessa variável. A negação dessa variável ou será indicada por esse primeiro símbolo, ou vai ser indicada por esse símbolo aqui, negação. Tudo bem? O que é que a gente aprendeu sobre negação de uma sentença? O valor lógico da negação de uma sentença vai ser o contrário, vai ser o oposto do valor lógico da sentença. Então, o valor da negação dela é o contrário do valor que a sentença tem. Na tabela verdade, eu coloco as possibilidades. A minha sentença x ela pode ser verdadeira, ou então a minha sentença x pode ser falsa. Se a sentença x for verdadeira, a sua negação tem um valor lógico contrário, a negação tem um valor lógico falso. Se a sentença x tem um valor lógico falso, a sua negação terá o valor lógico verdadeiro. Tabela verdade com uma única variável, super simples. Tranquilo até aqui, né? Agora, com relação às operações. Operações quer dizer que a gente vai trabalhar com duas variáveis. No caso, variável x, variável y, é o que eu estou pegando aqui. Essas variáveis estão representando sentenças e elas possuem valor lógico verdadeiro ou falso. Como nós começamos a construção de uma tabela verdade? Atribuindo todas as possibilidades de combinações de valores lógicos dessas variáveis. X pode ser verdadeiro ou falso. Y pode ser ou verdadeiro ou falso. Então, nós temos como possíveis combinações x verdadeiro e y verdadeiro ao mesmo tempo. Eu posso ter que a sentença x seja verdadeira e a sentença y seja falsa. X pode ser falso e a sentença y verdadeira. X pode ser falso e a sentença y pode ser falso. O início da construção de uma tabela verdade vai ser colocar essas combinações dos valores lógicos que essas variáveis podem assumir. Então, verdadeiro, verdadeiro, na primeira linha, verdadeiro, falso na segunda linha, falso, verdadeiro na terceira linha e, finalmente, falso com falso na quarta linha. Pela definição de conjunção, a sentença formada pela conjunção de duas sentenças, ou seja, x e y, só vai ser verdadeira quando ambas forem verdadeiras. Se tiver pelo menos uma falsa, então a sentença composta vai ser falsa. Então, quando ambas forem verdadeiras, quando eu conectar pelo conectivo i, que seria a minha conjunção, o símbolo de conjunção é esse chapeuzinho aí para baixo, certo? Como vocês estão vendo. Então, a minha sentença composta também vai ser verdadeira. Se tiver apenas uma falsa, pelo menos uma delas falsa, então a sentença composta também vai ser falsa. Essa é foi o que a gente aprendeu lá com o conectivo i. A gente vai trazer aqui para a conjunção e essa é a definição da tabela verdade de uma conjunção. Beleza? Mais uma vez com calma para quem tem dificuldade de junção. A dica que eu dou para vocês é a seguinte: quando você for construir uma tabela verdade, você for construir a sua do zero, o que é que você vai fazer? A primeira variável você vai colocar VV FF na coluna dela. Na segunda variável você vai alternar VF, VF. Dessa forma, você acabou de escrever todas as combinações possíveis dos valores lógicos dessas duas sentenças. X pode ser ou verdadeiro ou falso, Y pode ser ou verdadeiro ou falso. Daí as combinações possíveis, uma das duas verdadeiras, uma verdadeira, outra falsa, uma falsa, outra verdadeira, ambas sendo falsas. Então, vou fazer de novo. Para quem ficou desatento, quando você for começar uma tabela verdade com duas variáveis, você pode começar coluna por coluna da seguinte forma. A primeira coluna da primeira variável, 2 verdadeiros e 2 falsos. VV, FF. Já a segunda coluna você alterna VF, VF. Pronto. Você já coloca todas as combinações e é o jeito padrão. É claro que tem outras ordens que podem aparecer aí, certo? Se você mudar a ordem, mas o padrão que se tem na matemática é construir a tabela desse jeito.
Tudo bem? Conectivo de disjunção, a operação de disjunção, conectivo OU. Duas sentenças conectadas pelo OU só vão ser falsas se ambas forem falsas. Uma sentença conectada pelo OU será falsa quando ambas as sentenças que compõem forem falsas. Se tiver pelo menos uma verdadeira, então a sentença composta pelo OU também vai ser verdadeira. Então só vai ser falsa se ambas forem falsas. É só lá no último, se tiver pelo menos uma verdadeira, a composta vai ser verdadeira também. Então a conjunção, não esqueça, segue a regrinha do conectivo I. A disjunção segue a regra do conectivo OU. Essa é a tabela verdade por definição dessas operações aqui, certo? Define-se essas tabelas verdades para essas operações dessa forma, motivado pela ideia que nós tivemos lá no I e no OU. Tudo bem? Quem quiser copiar, copia. Vamos para o condicional e bicondicional agora. Qualquer dúvida, podem apertar lá no nosso encontro do MITS. Tudo bem? Falaremos agora do condicional e do bicondicional. O condicional ele vai seguir a regra que nós vimos para o se então, para o implica, certo? Construção da tabela verdade desses dois, para quem está com dúvida, essas tabelas verdades eu não estou inventando não. Elas são definição dessas operações. São definidas baseadas no que a gente já viu na aula passada, naqueles conectivos, certo? Aquela forma de apresentar os conectivos que o autor traz é uma forma mais misturada ao texto, enquanto o que a gente está fazendo agora é uma apresentação mais lógica formal. Essa lógica formal vem por definição. Como que nós definimos uma tabela verdade para um condicional? O começo das tabelas verdades vai ser o mesmo quando a gente tem duas variáveis. Começa com VV, FF na primeira variável. Fica tudo na primeira coluna. Na segunda coluna você alterna VF, VF. O que nós vimos lá no se então é que ele só vai ser falso. A regra do condicional, a regra do se então, ela só vai ser falsa se a primeira sentença for verdadeira e a segunda for falsa. Tem essa única situação em que uma sentença conectada pelo condicional simples vai ser falsa. É quando a primeira sentença for verdadeira e a segunda sentença for falsa. Somente nessa linha. Todas as outras situações, nós vamos ter o condicional sendo verdadeiro. Então, por definição, a gente tem essa tabela verdade para o condicional simples, ou condicional, certo? Já para o bicondicional, nós começamos da mesma forma. As duas primeiras colunas, VV, FF. E isso na primeira coluna, na segunda, VF, VF. Bem, a coluna do bicondicional, a coluna vai seguir a regra do se e somente se. No se e somente se, é uma proposição composta por se e somente se, ela vai ser verdadeira quando ambas forem verdadeiras ou então quando ambas forem falsas. Qualquer outra situação, o se e somente se vai ser falso. Então, vai ser verdadeira quando as duas forem verdadeiras ao mesmo tempo. O se somente se também vai ser verdadeiro quando ambas forem falsas. Se tiver uma verdadeira e outra falsa, aqui o nosso condicional, o nosso bicondicional, terá valor lógico falso. Tudo bem? Então, essas são as tabelas verdades que a gente tem para essas operações. E nós usamos essas tabelas verdades para construir outras tabelas verdades já mais aprimoradas, onde a gente pode comparar operações um pouquinho diferentes dessas. Essas são operações mais básicas, mas tem outras operações e até mesmo equações dentro da álgebra booleana a gente pode avaliar de acordo com essas situações que a gente está vendo aqui nas tabelas verdades. Tudo bem? Vamos ver um exemplozinho de equação e um exemplo de como trabalhar com tabela verdade. Equação é uma coisa, exemplo de tabela verdade é outra coisa. Como é que a gente trabalha, certo? Vamos ver aqui de um por um. Calma lá. Um exercício interessante para a gente é saber qual o valor lógico de uma expressão booleana. Então, eu apresento a expressão para vocês
e pergunto qual é o valor lógico da expressão quando x e y forem falsos, por exemplo. Então eu quero x falso e y falso. Quero saber qual o valor dessa expressão. A forma de resolver essa expressão seria se lembrar das regras dos conectivos. Então, repare o que está acontecendo no primeiro parêntese. Nós temos algo falso, está abreviando agora pela letra F maiúscula, ou algo que não é o conectivo de negação, algo que não é falso. Eu estou resolvendo só o primeiro parêntese, certo? Vamos fazer parênteses por parênteses. Então, esse primeiro parêntese a gente vai ter isso. Deixa eu botar aqui para ficar mais claro. Desculpa, estou começando a ficar rouco. Para ficar mais claro o que é que nós estamos fazendo. Vamos começar por x ou não y. É isso aqui que eu quero resolver. Sendo que o x eu sei que é falso. Então, vou abreviar aqui e botar um F. Ou eu quero a negativa do y, que o meu y também vai ser falso. Eu quero saber qual o valor lógico desse parênteses. Qual o valor lógico disso? Olha, se nós temos uma negativa, vai fazer de dentro para fora. Tem um parêntese aqui dentro com a negativa de algo falso. Se eu estou negando que uma sentença é falsa, qual vai ser o valor lógico dessa negativa? Essa negativa vai ter o valor lógico verdadeiro. Então, nós vamos ter, para não confundir o conectivo com o verdadeiro, deixa eu deixar ele mais abertinho assim, pronto. E o verdadeiro eu vou deixar ele maiorzinho e mais fechado. Pronto. Então o conectivo ou ele é esse símbolozinho mais aberto e o V de verdadeiro ele vai ficar mais fechadinho. Tudo bem? Para não confundir a gente. Então, voltando. Nós vamos ter que a primeira sentença é falsa. E eu quero conectar com um ou. E uma sentença que não é falsa. Essa sentença aqui vai ser verdadeira. Fica confuso assim? Espero que não, certo? Uma sentença falsa conectada por disjunção com uma sentença verdadeira, falso ou verdadeiro. O ou só vai ser falso se ambas forem falsas. Como tem uma verdadeira, então isso aqui vai ser verdadeiro. Nós chegamos à conclusão de que todo esse parênteses aqui antes do implica, ele vai ser um parênteses verdadeiro. Agora vamos ver depois do implica, né? Vamos parênteses por parênteses. Eu quero analisar x e y. Sendo que o x é uma sentença falsa e o y também é uma sentença falsa. X e y vai ser falso quando ambos forem falsos. Na verdade, x e y vai ser verdadeiro quando ambos forem verdadeiros. Em qualquer outra situação, ela vai ser falsa. Uma delas é essa, que é ambas falsas. Então, o i ela só vai ser verdadeira se as duas forem verdadeiras. Como as duas são falsas, isso aqui vai ser falso. Praticamente, ele quer que a gente avalie o que vai acontecer com uma sentença onde o que tem antes do implica é algo verdadeiro. Aí você tem o implica, foi o que nós calculamos no primeiro parênteses, não foi isso? Aí vem o implica e depois do implica vem uma sentença falsa. Foi o que nós aprendemos. Que uma relação de implica ela vai ser falsa exatamente nessa situação. Quando a primeira sentença for verdadeira, implicando numa segunda sentença sendo falsa. Então, isso aqui vai ser igual a uma sentença falsa. A nossa resposta é que o valor dessa expressão booleana vai ser valor falso. Valores de expressões booleanas só podem ser ou verdadeiro ou falso, apenas uma delas. Para esse daí, a nossa resposta, o valor da expressão é falso. Pronto. É assim que se trabalha com expressões booleanas. No caso aqui dos parênteses, foi o que nós fizemos, parênteses por parênteses, para depois resolver o implica. Eu botei aqui um desafio para vocês, eu espero que vocês consigam. Eu vou resolver, mas depois de copiar aqui, a gente vai para a próxima tela. Tentem dar uma pausa no vídeo e tentem resolver por conta própria. Vamos ver se vocês conseguem, certo? Termina de copiar aqui, pausa o vídeo, copia quem precisar, quem quiser. Exemplo, né? Lembrando que a nossa frequência tem que ter todas as atividades, os exercícios e os exemplos. Está aqui um exemplo, está aqui um exemplo, está aqui um exemplo que tem que ter para a nossa frequência. Certo? Copia aí, pausa o vídeo, copia e vamos para o próximo.
Desafio, esse aqui é mais interessante para mim. Olha o que acontece. Eu tenho matrizes A e B, onde essas matrizes elas têm valores apenas do tipo 0 ou 1. Eu estou associando o valor 0 ao valor lógico falso. E eu estou associando o número 1 ao valor lógico verdadeiro. Será que vocês conseguem guardar isso? Aí olha o que eu estou querendo de vocês. Eu quero saber qual é o valor lógico dessa expressão. Aqui nós temos um grande I, com o K avaliando de 1 até 3. E a gente está avaliando os A2K ou BK3. Eita, o que é que significa isso? Isso aqui é porque a gente está fazendo um grande I de vários parênteses desses, onde esse K vai mudar desde o valor 1, iniciando o K com o valor 1, até chegar no valor 3. Então, a gente fez aqui uma condensação de informações. Quem entendeu o que foi que eu falei, pausa o vídeo e tenta fazer sozinho, certo? Quem não entendeu, olha o que acontece. Essa expressão que eu quero que vocês calculem, na verdade, é a mesma coisa do seguinte. Eu vou fazer o que tem nesse parênteses várias vezes, mudando o valor do K, começando de 1. Então, vai ser A2, 1 ou B1, 3. Onde tinha K, eu coloquei 1, tudo bem? Só que isso eu vou fazer uma grande conjunção, um grande I. Ou seja, é isso aqui e eu vou para o próximo parênteses. Está entendendo agora? Quem vai ser o próximo parênteses? É o mesmo parênteses que tem aqui no enunciado. Esse mesmo parênteses eu estou sempre repetindo ele, só mudando o valor do K. O primeiro eu coloquei com K igual a 1. Começa no 1. Eu vou sempre aumentando o valor. Se ele começou com 1, aumentando uma unidade, eu vou agora para o K igual a 2. Então vai ser o mesmo parênteses que vai se repetir, é o A2K. Esse K está mudando. O primeiro K que eu coloquei tem o valor 1. Então ficou A21, B1, 3. Agora vai mudar para o A22. Vai aumentar um valor no K. Ou B2, 3. Repararam que os dois parênteses são os mesmos, só mudei o valor do K? No primeiro parênteses, o K começou como sendo 1. No segundo parênteses, o K começa como sendo 2. E eu vou parar quando? Eu vou parar quando chegar no 3. Então, é uma grande conjunção. Aqui a gente vai fazer uma outra conjunção. E o terceiro parênteses com o A2, 3 ou B3, 3. No meu K agora vai ficar o 3 em cada um dos lugares do K nesse último parêntese. Pronto. Então, quem não tinha entendido o que é que significava esse símbolo grandão aqui, essa grande conjunção, na verdade era isso. É uma sequência de conjunções do que tem nesse parêntese, onde o K vai ficar sempre variando, né, do valor inicial que ele diz lá embaixo, de K igual a 1 nesse caso, e ele vai ficar sempre aumentando mais uma unidade até chegar no valor que tem lá em cima, no caso até chegar em 3. É isso que nós vamos ter, certo? Para resolver isso, eu vou ter que fazer a associação que ele está me dizendo. Onde tem 0 na matriz, para a gente é como se fosse falso. Onde tem 1 na matriz, para a gente é como se fosse verdadeiro. Aí tem uma coisa interessante. Vocês sabem ler elementos de matrizes? O que é o A21? É o elemento que está na segunda linha, primeira coluna. Então, eu vou lá na minha primeira matriz, a matriz A. O elemento 21 é exatamente esse aqui, ó. Está na segunda linha, primeira coluna. Esse valor é um 0. 0 para a gente significa falso. Ou, deixa eu deixar mais abertinho para não confundir. B13. O que é o B13? Lá na matriz B, eu vou querer o elemento que está na linha 1, coluna 3. Linha 1. Linha 2, coluna 1 da matriz A, foi o que eu peguei. Linha 1, coluna 3. É esse valor 1 aqui. Esse 1, ele vai receber o valor verdadeiro.
Quem for mais atento vai reparar que todos os elementos que eu estou pegando da matriz A são os elementos que estão na linha 2. Olha só, para cada um dos parênteses, se você ficar atento, eu estou sempre na linha 2. Já os elementos da matriz B, eu vou pegar sempre da coluna 3. O que vai ficar alterando, no caso do A, altera a coluna, no caso do B, altera a linha. Vai alterar de acordo com o K. Lembra um pouquinho alguma coisa para vocês? Se alguém lembra aí de multiplicação de matrizes, né? Ver aí como é que funciona. Talvez isso aqui lembre um pouquinho para a gente. Mas vamos lá, vamos em cima do que a gente quer. Aí eu vou montar aqui um I, uma conjunção com... Quem vai ser o próximo parênteses? A22, linha 2, coluna 2. A linha 2 é que eu vou sempre pegar na matriz A, essa daqui. Agora eu quero o elemento na coluna 2. Linha 2, coluna 2, é esse elemento aqui. É um 0. 0 a gente recebe o valor falso da lógica booleana. Ou, no caso B, a gente vai ter quem? É o B23. É linha 2, coluna 3. Linha 2 agora a gente vem aqui para o meio. Coluna 3 é aquela que já está marcada. O valor que a gente está pegando é esse 1 aqui, da linha 2, coluna 3 na matriz B. Ali tem um 1. 1 a gente vai entender como sendo o valor booleano verdadeiro. Continuando aqui com o nosso conjunção, abre outro parênteses. O último parêntese agora, A23, linha 2, coluna 3. Nós vamos ter linha 2, coluna 3, esse elemento aqui, que é um 1. 1 está associado ao verdadeiro. Ou o B33, linha 3, coluna 3. É o caso onde a gente vai ter um 0. 0 está associado a um falso. Para quem não tinha entendido, basicamente é isso que nós vamos ter, que é averiguar o valor lógico, certo? A partir do momento que você entender, pausa o vídeo e tenta fazer sozinho. Quem não entendeu, vai acompanhando aqui novamente a nossa continuação da explicação. Professor, não entendi nada até agora. Pausa o vídeo, volta e vê tudo de novo, certo? A gente está trabalhando com matrizes. É um desafio. Se você realmente não sabe trabalhar com matriz, não entende nada de matriz, espera para tirar dúvida no Meet, que vai ser melhor, certo? Vamos dar uma continuidade aqui. Então, eu quero agora fazer conectivo ou. Tente entender pelo menos daqui para frente, Só se você não entende matriz, pelo menos pega dessa parte para frente. Aí você tira a sua dúvida com relação à matriz lá no nosso encontro do Meet. Nós vamos ter falso ou verdadeiro. Quando a gente tem conectado por um ou, se tiver pelo menos um verdadeiro, tudo isso vai ser verdadeiro. Então, aqui vai ser verdadeiro e... Deixa eu deixar mais abertinho para não confundir. E falso ou verdadeiro no segundo parênteses. Tem pelo menos um verdadeiro no ou, então todo parênteses vai ser verdadeiro. E a gente tem outro e. Verdadeiro ou falso no terceiro parênteses. Se tiver pelo menos um verdadeiro no ou, todo parênteses vai ser verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro e verdadeiro. Para o i ser falso, tem que ter pelo menos um falso. Ele vai ser verdadeiro quando todos forem verdadeiros. Então, o valor lógico da expressão vai ser verdadeiro e verdadeiro e verdadeiro. É o valor verdadeiro. Então, aqui eu utilizei um pouquinho mais de informação matricial, além do que a gente viu. Que a gente pode trabalhar com lógica dessa forma. Para computadores, eles podem trabalhar assim, onde eles vão saber se vão pegar ou não informação por meio de matrizes, fazendo esse tipo de análise lógica utilizando elementos de matrizes, só tendo zeros ou uns, onde 0 seria falso e 1 seria verdadeiro. E essas operações seriam feitas dessa forma. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho mais agora sobre tabelas verdades. Não se esqueçam, qualquer dúvida, vocês vão perguntar lá no nosso encontro do Meet, certo? Vamos falar agora sobre a equivalência lógica. Duas expressões booleanas vão ser logicamente equivalentes, ou então vão possuir equivalência lógica, quando seus valores verdades forem iguais para todos os valores possíveis das variáveis que elas têm. Então, essa é a ideia de equivalência lógica, mostrar que elas vão ter realmente os mesmos valores lógicos para quando as suas variáveis que compõem têm os mesmos valores lógicos. Como é que a gente faz para mostrar que duas expressões, aqui eu tenho esse exemplo,
dessa expressão e essa outra expressão, querendo mostrar que elas são logicamente equivalentes. A gente vai construir uma tabela verdade para cada uma delas. E nós vamos comparar. Eu posso fazer separadamente ou eu posso fazer tudo junto. Aqui um tabelão verdade. Nesse tabelão verdade eu vou começar sempre pelas variáveis que aparecem. No caso aparece x, no caso aparece y. Pronto, a partir daqui eu vou fazer o que vai ser solicitado pelas expressões. Na primeira expressão, eu quero x, a negação de x ou y. Então, primeiro eu vou encontrar x ou y. Posteriormente, eu vou encontrar a negação de x ou y. Na outra expressão, nós temos a conjunção de não x e não y. Então, eu quero não x e não y. Na segunda expressão, eu vou encontrar primeiro quem vai ser não x. Depois, eu vou encontrar quem vai ser não y. E eu vou concluir encontrando o que ele me pede, que é não x e não y. Tá aqui. Fiquem atentos às regras de cada conectivo, certo? O início padrão para as variáveis. A primeira variável, VV, FF. A segunda variável, VF, VF. Aqui a gente vai começar sempre por esse padrão aqui. Tudo bem? Conectivo ou X ou Y vai ser falso quando ambos forem falsos. Vai ser verdadeiro quando pelo menos uma for verdadeira. Então vai ficar verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Reparem que só vai ser as duas falsas na última linha. É a única que vai ser falsa no OU. A gente já viu, essa aqui é a tabela padrão para essa conexão por disjunção. Certo? Vai começar a mudar a partir de agora. Eu quero negar a linha que contém x ou y. Eu quero a negativa do que a gente acabou de fazer agora. O que significa negativa? Quer dizer que eu vou mudar o valor lógico. Se eu olho para a linha todinha, olha para a linha todinha de x ou y, lá na linha tem V, V, V e a última é F, eu vou mudar. Onde tem V vai ficar F, onde tem F vai ficar V. Então fica F, F, F e a última V. Essa é a tabela verdade associada à primeira expressão que ele me deu. Para construir a da segunda expressão, eu tenho que primeiro encontrar a negativa de x. A negativa de x, eu vou ter que olhar lá para a primeira coluna. Na primeira coluna aqui, onde eu fiz a coluna do x, eu coloquei VV, FF. Eu vou trocar. Onde tem V, eu coloco F. Onde tem F, vai ficar V. Então, se eu comecei por VV, depois FF, aqui vai ficar FF, VV. Eu troquei. Nas linhas que tinham V, eu coloquei F. Na linha que tinha F, eu coloquei V. Isso é a negativa do x. Fica atento, fica atento. Quem não entendeu, eu quero fazer agora, na próxima, a negativa de y. Para fazer a negativa de y, eu tenho que olhar para cá, para a segunda coluna. A negativa de y, eu vou pegar lá na coluna do y, que é a segunda, vou trocar o valor lógico que está aparecendo. Olha como a sequência que aparece é VF, VF. Eu vou trocar. Onde tem V vai ficar F. Onde tem F vai ficar um V. Então, a primeira vai ser F, depois V, F, V. É isso que nós vamos ter nessa tabela do não Y. Para finalizar, eu vou olhar para essas duas que eu acabei de construir e construir uma tabela do conectivo de conjunção. O I, então é não X e não Y. A gente aprendeu quando é que o I vai ser verdadeiro e quando é que o I vai ser falso. O I só vai ser verdadeiro quando ambas forem verdadeiras ao mesmo tempo. Conectivo I, uma expressão conectada pelo I, vai ser falsa quando pelo menos uma das duas for falsa. Você vai olhar para cá, pelo que a gente acabou de construir. Eu vou até mudar a cor para destacar. Aqui, olha só. É isso aqui que me interessa. Eu quero fazer não x e não y. Então, vai ser verdadeiro quando as duas forem verdadeiras ao mesmo tempo. E eu vou ter as duas verdadeiras lá embaixo. Nas outras linhas, tem pelo menos um falso.
Se tem pelo menos uma falsa, quando eu conectar pelo i, a minha conexão também vai ser falsa. Então aqui é falsa, as duas são falsas, é logo falso. A primeira vai ser falsa, que é não x é falso, então vai ser falso. E agora é a segunda, que é o não y. Então aqui também tem que ser falso. Só vai ser verdadeira quando as duas forem verdadeiras ao mesmo tempo. São as regras que a gente aprendeu lá no i. Traz para cá para construir essa tabela. Tudo bem? Agora eu vou comparar as tabelas que eu construí. Eu vou apagar aqui esse destaque vermelho. Eu vou destacar, eu vou comparar o que foi que aconteceu nas colunas das duas expressões. A primeira expressão eu coloquei aqui, olha só. Não x ou y. A outra expressão que ele me pede eu coloquei aqui no finalzinho. É o não x e não y. O que é que a gente pode falar sobre os seus valores verdades? Correspondentemente. Na primeira linha, na segunda linha, terceira linha, na quarta linha. São os mesmos valores lógicos correspondentes. Quando isso acontece, é porque nós temos uma equivalência lógica. Para verificar equivalências lógicas, você vai fazer dessa forma. Construir a tabela verdade de uma das expressões. Construir a tabela verdade da outra expressão. Seguindo as regras dos conectivos e da negação. Tem que seguir as regras. Faz primeiro o que está nos parênteses, certo? E vai seguindo as regras de cada um dos conectivos. Depois de fazer cada uma das tabelas verdades, você pode fazer tudo junto, como eu fiz aqui, ou pode fazer separado, não tem problema nenhum. Aí você vai comparar cada linha com linha. Se o começo for o mesmo, tem que ter esse mesmo começo. Elas vão ser equivalentes se as suas colunas têm correspondentemente os valores lógicos iguais. Não pode começar diferente, esse início é padrão, certo? A gente padroniza esse início para poder comparar aqui sem ter nenhuma interferência lá na sequência inicial, certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês vão perguntar lá no nosso encontro do MITS. Tudo bem? Vamos falar agora um pouquinho sobre algumas propriedades que nós temos nessas nossas operações. Aqui estão as propriedades dos conectivos e do conectivo OU. Também trabalho um pouquinho com propriedades envolvendo a negação, certo? Essas propriedades vocês vão encontrar todas lá na página 37 e praticamente mostra algumas equivalências lógicas. Se você quiser provar essas propriedades, tem que ser por meio de tabela verdade. Tudo bem? Vamos lá falar um pouquinho sobre elas. A primeira propriedade que nós temos aqui é a propriedade comutativa. Então, tanto o I como o OU, elas são comutativas. O que é que significa comutativa? Quer dizer que se você trocar a ordem, você vai ter o mesmo valor lógico. X ou Y é equivalente a Y ou X. X e Y é equivalente a Y e X. Trocar a ordem no conectivo I no OU não vai alterar o valor lógico, certo? A outra propriedade que nós temos é a associatividade. A associatividade quer dizer que quando você for fazer a operação com 3 variáveis lógicas, não importa a ordem que você está fazendo, o resultado final vai ser o mesmo. Isso se a gente tiver a mesma operação, viu? Então é x ou y ou z, tanto faz x ou y primeiro, depois você fazer a operação ou z, ou então você deixa o x guardadinho, faz primeiro y ou z, e depois faz x ou o resultado que der. Aqui a gente vai ter uma equivalência lógica também, certo? X e y e z, tanto faz você fazer x e y primeiro, depois e z, ou então x e o resultado de y e z. Aqui é a equivalência lógica com 3 variáveis. Desafio vocês a mostrar essa equivalência lógica com 3 variáveis. Lembrando que vai ter x, y, z, tem que ter todas as possibilidades de combinações de valores lógicos dessas variáveis, certo? Então é v, x, y e z. v, f, tem que aparecer todas.
Desafio vocês a fazerem. A gente pode fazer lá no nosso encontro do MITS. Aqui nesse vídeo eu não vou fazer, já está ficando um pouquinho longo, mas fica aí para vocês fazerem a demonstração por meio da tabela verdade. Construa a tabela verdade, faça de pelo menos um dos dois, ou do I. Se quiser realmente treinar, faça os dois, certo? Mas pelo menos um deles eu acho interessante vocês fazerem, certo? Vamos para frente. A outra propriedade que nós temos são os elementos de identidade. X e verdadeiro, você vai ter o valor lógico da variável x. E x ou falso, você vai ter o valor lógico da variável x. Acho que aqui eu não sei se vocês estão aceitando de forma muito imediata, mas pensa comigo. O i só vai ser verdadeiro se ambos forem verdadeiros ao mesmo tempo. Se tiver pelo menos um falso, o conectivo i, eu estou falando do primeiro, eu estou falando aqui desse primeiro, estou falando aqui desse primeiro. Conectado pelo i vai ser verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. Se tiver pelo menos um falso, aqui nós vamos ter um valor lógico falso. Então, se eu tenho x e verdadeiro, se o x for verdadeiro também, fica verdadeiro e verdadeiro. Vai ficar o mesmo valor lógico do x que foi verdadeiro. Se o x for falso, fica falso e verdadeiro. A resposta vai ser falso, que é o mesmo valor lógico do x. Entenderam? Ficou muito confuso? Pensa um pouquinho e raciocina. Vou falar aqui do outro então. X ou falso. O ou, ele só vai ser falso quando os dois forem falsos ao mesmo tempo. Se tiver pelo menos um verdadeiro conectado por um ou, isso vai dar verdadeiro. Então, se o x for falso, falso ou falso, vai dar o resultado falso, que é o mesmo do x. Caso o x seja verdadeiro, fica verdadeiro ou falso. Tem um verdadeiro, vai ficar o valor verdadeiro como resultado, que é o mesmo valor do x. Então, aqui, sem escrever nada, eu só fiz falar. A gente consegue entender isso aqui. Ah, professor, não entendi, foi nada que o senhor disse. Duas formas que você pode fazer. Uma, volta o vídeo, escuta de novo. Segunda, escreve, vai ouvindo e vai escrevendo. Se você ouvir de novo e ainda não entendeu, tenta escrever exatamente o que eu falei. Vai ouvindo, vai escrevendo, vai ouvindo, vai escrevendo. Se mesmo assim você escrever tudo e ainda tiver dúvida, a gente esclarece lá no nosso encontro do MITS. Tudo bem? Vamos para frente. Propriedade 4. Negar uma negativa, você volta para o valor lógico original, né? Negar uma sentença lógica, você muda o valor lógico dela. Se eu nego duas vezes, eu estou voltando para o que eu tinha no início. Ok? Outra propriedade. X e x, você vai ter o mesmo valor do x. E x ou x, você vai ter o mesmo valor lógico da variável booleana x. Então, operacionar uma variável com ela mesma, você vai ter o mesmo valor lógico da variável. Não vai alterar em nada. Certo? Agora, propriedades que vão me interessar mais. Propriedade distributiva. Nós temos que essas operações, elas também têm a distributividade. O que seria isso? É quando eu operaciono as duas. Eu tenho x e y ou z. Eu vou distribuir x e y e vou fazer um ou com x e z. Então, fica x e y ou x e z. Eu estou distribuindo x e para cada uma das variáveis. Então, fica x e y ou x e z, um outro parêntese. Essa daqui, sim, é um exercício bem mais interessante para você fazer uma tabela verdade. Essa aqui é. Essa é maravilhosa. Podem fazer um exercício muito bom. Tanto a distributividade do i com parênteses no ou, como se você tiver x ou y e z. Então, x ou y vai formar o primeiro parênteses. Aí você vai ter um i, x ou z. Eu distribuo x ou para cada uma das duas variáveis que estão no parênteses. Certo? Essas igualdades a gente prova utilizando tabela verdade. E eu vou deixar isso como exercício para vocês. Uma delas eu vou fazer no nosso encontro do MITS. Apenas uma.
mas eu recomendo que vocês tentem fazer as 4. 4, professor? Lá em cima, lá em cima. Na associatividade, você pode fazer aquelas duas e depois faça essas duas aqui da distributividade, certo? É muito interessante que a gente faça. Eu vou fazer só uma dessas 4. Então, tentem vocês fazerem. Aqui vocês não conseguirem, eu posso fazer, certo? Lá no nosso encontro do MITS. Claro, aqui eu não vou fazer mais não. Aqui já foi. Tem mais algumas propriedades que a gente pode comentar também. Que seria, se você fizer o conectivo I com X e a sua negativa, isso sempre vai dar falso. E se você usar o conectivo OU com X e a sua negativa, isso sempre vai dar verdadeiro. Essa propriedade fica clara quando a gente lembra que o conectivo I ele vai dar um resultado falso quando pelo menos uma das duas for falsa. Então, se o X for falso conectado com o I, a proposição composta vai dar falsa. Ou então, se o X for verdadeiro, só negativo vai ser falso, conectado por um I. Essa sentença composta também vai ser falsa. Já no outro, conectivo OU vai ser verdadeiro se pelo menos um for verdadeiro. Caso o X seja verdadeiro, ok, conectado pelo OU, a sentença vai dar verdadeiro. Ou se o X for falso, a sua negativa vai ser verdadeira. Então, um bom controle, um bom domínio sobre esses conectivos faz com que a gente veja mais facilmente que essa propriedade ela ocorre bem direitinho. Para finalizar, nós temos a última propriedade chamada as leis de De Morgan. Leis de De Morgan. Onde a gente faz conectivo I com a negativa, né? A negativa de um conectivo I vai dar o OU das negativas da sentença que compõe. Então, a negativa de uma sentença conectada por um I, tá aqui X e Y, quando eu faço a negativa, isso vai ser equivalente ao OU das negativas de cada uma das sentenças X e Y que compõem. E também, se eu quero fazer a negativa de uma sentença composta por um OU, eu tenho X ou Y e eu quero negar essa sentença, isso vai ser equivalente à sentença formada por um I das negativas de cada uma das sentenças X e Y. Uma dessas a gente provou lá no nosso exemplo, certo? Eu vou até voltar aqui para ver qual foi a que a gente provou. Na tabela verdade, foi essa que nós fizemos, a negativa do conectivo OU, isso vai dar um I das negativas, e é assim que a gente faz essa prova, por meio da tabela verdade. Então fica aí para vocês fazerem também como exercício a demonstração da outra lei de De Morgan, certo? Gente, bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá no nosso encontro do MITS. Tudo bem? Agora nós já temos condições de resolver os exercícios que ficam das páginas 38 a 41. Eu recomendo que vocês façam os exercícios, certo? De preferência todos. Principalmente os exercícios 7.11 e o 7.13, certo? É bem interessante que vocês façam esses. Do 7.11, deixa eu escolher um item aqui para eu fazer para vocês. Vamos fazer o item A. O item A pede para mostrar que é uma tautologia a seguinte afirmação: X ou Y ou X ou não Y. Mostrar que é uma tautologia, basta que a gente faça a tabela verdade. Para ser uma tautologia, toda a linha da sentença que contém o que a gente está pedindo, né, a nossa sentença que a gente está pedindo, lá na tabela verdade, essa coluna toda tem que ser verdadeira. Linha não, coluna. A coluna que tem a sentença que a gente está querendo mostrar, lá na tabela verdade, ela tem que ser uma coluna completamente verdadeira. Só pode ter o V. Então aqui, para mostrar que é uma tautologia, sim, essa palavra, tautologia. A gente vai precisar fazer a tabela verdade. Então vamos fazer inicialmente X e Y. E vamos fazer os parênteses que vêm em seguida. Então nós vamos precisar de X ou Y. Nós vamos precisar de não Y. Nós vamos precisar de X ou não Y. E finalmente o que ele nos pede seria X ou Y ou X ou
não Y. Como é que vai ficar aqui? O início é aquele padrão VV, FF. Deixa eu separar aqui as linhas para ficar mais fácil de identificar. E no Y, VF, VF. A gente vai iniciar isso aqui como padrão para as nossas tabelas verdades. X ou Y só vai ser falso quando ambas forem falsas. Então a gente já viu lá na tabela verdade. E aqui vai ficar V e F. Essa aí é padrão, essa é por definição. Não Y agora. Basta trocar os valores lógicos da coluna que tem o Y. Então se no Y é VF, VF. Aqui, para a gente fazer mais rápido, FV, FV. Eu quero fazer agora X ou não Y. X ou não Y só vai ser falso quando ambas forem falsas. Qual é a linha que tem X e não Y exatamente falsas? X e não Y exatamente falsas. Quando ambas forem falsas, é porque o meu X ou não Y também vai ser falso. Repare que nas outras linhas você tem pelo menos um verdadeiro. Lá em cima eu tenho X verdadeiro e não Y falso, então aqui vai ser verdadeiro. É conectado pelo OU, viu, gente? Na segunda linha, tanto X como não Y vai ser verdadeiro. E na última linha o não Y é verdadeiro. Basta um deles ser verdadeiro para quando eu conectar com o OU ser verdadeiro. Para finalizar agora, eu quero analisar um OU pela coluna do X ou Y. Eu vou fazer um OU com a coluna do X ou não Y. Aqui só vai ser falso, como é um OU, só vai ser falso se os dois forem falsos ao mesmo tempo. Qual é a linha que os dois são falsos ao mesmo tempo? Se você olhar com atenção, não tem. Na primeira e na segunda linha, ambos são verdadeiros. Então aqui vai ser verdadeiro também. Na terceira linha, X ou Y é verdadeiro. Basta um ser verdadeiro para quando for conectado com o OU também ser verdadeiro. E na última linha, o X ou não Y é verdadeiro. Até aqui. Nós vamos ter uma linha toda composta por situações verdadeiras. Quando isso acontece, nós dizemos que estamos trabalhando com uma tautologia. Certo? Tem o caso também do exercício 7.13, que ele define uma contradição. No 7.13, uma contradição é quando a coluna toda da tabela verdade daquela sentença for toda falsa. A tautologia é quando a coluna toda é verdadeira. A contradição vai ser quando a coluna toda for falsa. Tudo bem? Recomendo que vocês façam pelo menos esses dois exercícios. É uma recomendação que eu vou querer para a frequência só o que já está feito aqui no vídeo. Certo? A frequência da gente é apenas o que está feito no vídeo. Eu recomendo que vocês façam os exercícios da parte de 38 a 41. Façam todos, mas no mínimo, se você não tiver tempo, não tem problema, tente fazer pelo menos o 7.11 e o 7.13. É um exercício bacana com relação à tabela verdade. Qualquer dúvida em qualquer outro exercício, vocês podem perguntar lá no nosso encontro do MITS. Lá a gente vai resolver mais exercícios e vamos tirar todas as dúvidas, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal. Bons estudos para vocês.